Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Indústria 4.0. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquário Software e trago para essa conversa de hoje o engenheiro Rafael Borges, aqui da Aquarius, para falar sobre governança dentro do cenário da Indústria 4.0. Tá imperdível. Venha com a gente. Estamos hoje aqui com um convidado muito especial, o Rafael Borges, companheiro aqui, camarada, né, de Aquário Software, e um especialista nessa área que a gente está conversando aqui, que é automação industrial, né, um cara que trabalha há muitos anos, né, com essa temática. E a nossa ideia hoje é passar um pouco por esse mundo da governança, né, gestão de mudanças, aonde nascem as iniciativas, como que você faz para que elas tenham sucesso, né, se mantenham vivas, né, até o fim da vida útil delas, né. E, bom, se você me permitir, Borges, vou te chamar de Borginho, que é o jeito que a gente, né, pelo menos o jeito que eu sempre te tratei. E, Perfeito. poxa, Borginho, é um prazer ter você aqui. Queria que você, antes de mais nada, se apresentasse, né, trouxesse para o pessoal que nos escuta um pouquinho, né, da sua história, do que você faz. E, e aí, na sequência, a gente continua aí com a conversa. Perfeito. É um prazer estar aqui, Paiola. Obrigado pelo convite especial. Bom, eu sou o Rafael Borges, sou engenheiro de aplicações aqui na Aquarius. Hoje eu trabalho com arquitetura de soluções, principalmente voltado no ambiente de óleo e gás. Eu estudei por bastante tempo. Eu comecei em automação, né, e depois fui para esse mundo de TI, mais especificamente para o lado de programação, depois de infraestrutura. E aí eu fui para o lado de dados, né? E acabei me formando como especialista em ciência de dados e Big Data. E ali eu tive um aparato, uma visão geral que consegue conversar entre os dois mundos, né? E é o que eu estou fazendo bastante hoje, é verificando esse todo, olhando o que está saindo na indústria, o que está saindo de padrões, né? E melhorando os processos para que a gente tenha uma boa integração. Pô, maravilha, cara, maravilha. Bom, questão de governança, eu acho que ela passa muito por uma boa base, né? Quando a gente fala de uma iniciativa de automação, uma iniciativa de indústria 4.0, enfim, uma iniciativa tecnológica na indústria, né? Eu acho que um bom começo é a gente falar um pouco de mapeamento, né? Mapeamento da necessidade daquele projeto, né? Daquela iniciativa, e talvez entender, né? Em que ponto que você está, o que que você tem que fazer para chegar naquele objetivo lá na frente, né? De longo prazo. Qual que é a sua experiência em cima disso? Correto, Paiola. Eu já vi muitos cenários por aí e geralmente o que se vê é que geralmente o projeto chega pronto, né? Então se discute, o cliente ele procura alguma coisa que está acontecendo no mercado, ele fala, cara, eu preciso disso, isso aqui vai melhorar a minha operação dessa forma. Só que quando ele vai, ele dá esse passo sem saber exatamente qual que é o cenário que ele está atual, né? E aí que entra, acho que o grande diferencial. A maioria não faz mapeamento inicial, né? Que seria entender que passo que ele está de maturidade. Ou seja, será que eu estou com tudo virtualizado já? Será que eu tenho estruturas de dados ou data quality suficiente para ter a solução que eu quero? Então hoje a gente tem essa parte de analytics, né? Que é uma coisa que realmente a indústria precisa e cria uma necessidade muito vertente de uma conexão da tecnologia da informação com o que a gente tem de operações, para que a tomada de decisão seja o mais eficiente possível, né? E aí, isso a gente já está um bom tempo tentando, né, fazer que isso aconteça, e a gente tem bastante frustração com isso, justamente por causa desses vários pontos. A gente inicia, a gente tenta, faz uma POC, e aí essa POC acaba nos sustentando, né? Ou virando rollout, nas que viram uma solução legada 1 ou 2 anos, né? Justamente porque a gente não teve esse ponto inicial, que é saber onde que você está e o que que falta para você implementar as soluções, né? E construir essa base toda para você poder seguir em frente. E eu vejo que o que falta, né, e a própria análise, né, de maturidade inicial, quando feita,
se olha apenas para o lado da tecnologia, né? E dificilmente se olha para um Uhum. complementar disso, né? Que é tão importante quanto ou mais, né? Que é o aspecto humano, né? A questão de capacitação das equipes, né? Não só de quem vai operar depois, mas mesmo no começo, na hora de especificar, né, esse projeto, não se olha tanto para a questão de processo, né? O impacto que se tem, né, dentro desse dia a dia, né, do uso da tecnologia, né, depois dela implantada. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que passa muito por aí, né, o insucesso de algumas iniciativas tecnológicas, né? Perfeito. Foi muito assim quando a gente ouviu falar, né, do DataOps, né, que quando surgiu que dados era o novo óleo, né? Muitas empresas investiram em vários tipos de projeto e muitos projetos também falharam, né? Pouquíssimos projetos de DataOps foram para frente, justamente porque você não tinha a maturidade certa, você não tinha equipe, não tinha ainda o profissional pronto, não tinha ainda os processos para integração com as equipes, você não tinha a maturidade para fazer um projeto de data science dar esse retorno do jeito que era esperável, do jeito que era vendido, né? Então, isso acontece em vários cenários, né, que vem essas inovações, essas inovações, né? Um exemplo é a IoT, que a gente vê a IoT, de repente tem uma onda muito grande, depois para de se falar, depois volta de novo e a gente está continuando fazer essa base bem feita, né? Sim, sem dúvida, né? Isso vale então para o IoT, vale para, sei lá, uma iniciativa que use, por exemplo, sei lá, inteligência artificial, né, para predição de falhas. Isso vale para um, sei lá, para uma câmera de CFTV que você vai colocar dentro da fábrica, vale para tudo, né? Eu acho que se você não pensar nesses impactos, nessas diferentes dimensões, né, humana e tecnológica, tem sempre uma chance grande aí de você ter problemas significativos, né? Uhum. Muito bom. É, uma outra coisa que eu acho interessante a gente conversar aqui dentro desse mundo de governança é um pouco dessa interface entre tecnologia da operação, né, ou mais especificamente tecnologia de automação, e o mundo de TI, né, dessa tecnologia da informação que às vezes é tão distante, né? Parece que o pessoal, um fala grego, o outro fala, né, sei lá, russo, né, japonês, e o pessoal, além de vocabulário, né, línguas diferentes, eles têm, sei lá, interesses diferentes, né, problemas diferentes, né, metas diferentes. Então eu fico pensando que a governança muitas vezes tropeça nessa barreira, né, nesse muro que tem entre os dois, né? Perfeito. O que acontece é que como que eles vieram de profissionais totalmente diferentes, né? Eles acabam desenvolvendo uma mentalidade que acabou não se cruzando. Acho que o primeiro exemplo que a gente pode ter é quando a TI tentou colocar antivírus no ambiente de automação, né? E aí tiveram, acho que o primeiro cenário que para o cenário de TI é óbvio que você precisa ter, né? Mas para o cenário de OT nem pensar, né? E aí começaram as primeiras grandes discussões profissionais de automação, né? A falar, olha, a gente tem esse cenário, a gente não pode abrir mão e a TI também, né? E criando essa barreira cada vez mais alta entre os dois times e cada um conversando, um falando inglês e outro falando chinês e acaba que cada um não se entende, né? E aí surge uma necessidade do mercado de ter os dois mundos, né? Uma pessoa de TI formado com uma especialização em TA, de repente, para entender as necessidades, e uma pessoa de automação que seja sensibilizado com a parte de TI, né? E precisa dessas duas formações, pelo menos, uma com base, né, e a outra como complementar, para a gente começar a se entender desses dois consultores, começarem a se conversar e achar um meio termo que seja seguro, que seja eficiente e bom para os dois mundos, né? E é bastante desse conflito que a gente vê hoje e que a gente tenta simbolizar. Infelizmente, a maioria das companhias que a gente vê, né, ainda tem isso bem segregado, aí assim, questão de um acabar até não conversar com o outro, justamente por um ponto enxergar de uma maneira, né, e o outro enxergar de uma maneira totalmente diferente. E realmente são dois mundos às vezes tão diferentes, né? Quando a gente fala de automação, de operação, você tem máquinas, né, sistemas que estão ali aplicados por anos, né, décadas até. Né? Tem equipamentos que têm vida útil ali de 30, 40 anos, né?
e sistemas que vão rodar assim por muitos e muitos anos antes de serem atualizados, né? Você tem sistemas aí de supervisão que estão rodando, sei lá, com Windows XP no chão de fábrica ainda em pleno Perfeito. ano aí, né, década de 2020. Então, a gente tem uma situação muito diferente daquele universo de TI, né? Onde as máquinas ali se dá 3 anos, né, sem ser atualizada, é um absurdo, né? O pessoal fica desesperado, né? Imagina. Então, assim, é realmente um choque, né, de dois mundos. Então, quando a gente fala de iniciativas aí, sei lá, manutenção preditiva, né, ou uma iniciativa, sei lá, né, de aplicação de dashboards em tempo real para a parte de eficiência, etc., de um MES, por exemplo. São várias iniciativas que você tem no mundo de Indústria 4.0 que vão emplacar, né, se esse mundo tiver bem resolvido, se esse choque tiver bem resolvido. Então, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que independente da iniciativa, se a gente trouxer com antecedência aqueles stakeholders, né, os interessados naquele tipo de iniciativa, e isso inclui, sem dúvida alguma, TI, TA, mas não somente, né, eu acho que a parte de operação, manutenção, projeto, sei lá, todo mundo que faz sentido, né? Se trouxer esse pessoal com antecedência, se aumenta bastante a chance de sucesso de um projeto, você concorda? Concordo absolutamente. E isso tem tudo a ver com a governança, né? Então, governança de dados é uma governança que começa lá do mundo de TI, né? É uma governança separada. A gente tem o Damabook, né? Que ele é bem grande e dado que você precisa ter em termos de dados para você gerenciar de forma eficiente. Dados, como que virou uma coisa extremamente sensível, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, muita coisa mudou nesses últimos anos, né? E aí, quando a gente chega na parte de manufatura, a gente vê essa falta de integração. E, querendo ou não, essa governança, ela vai acabar puxando para que tenha dados do chão de fábrica. E o dado do chão de fábrica precisa de fornecer de alguma forma, né? E aí, essa necessidade, como que, assim, não faz sentido mais, em pleno 2026, a gente ter soluções segregadas. Para cada solução ou fornecedor que a gente tenha, faz sentido a gente exigir alguns componentes de API, né, que se integrem a um todo para dar sinergia, né? Sem sinergia, sem ganho. Hoje não faz mais sentido a gente ter uma coisa em silo, isolada, só funciona naquele mundo, né? E Mas aí ainda é você não muito comunica mais comum, com né? ninguém. Ainda é muito comum. Ainda é muito comum. Você pega uma No- indústria de grande porte, né? E o cara, cada nova contratação, né, vem um novo sistema com um novo fornecedor, o cara faz aquele driver de comunicação, né, daquele sistema para os N outros sistemas que você tem. A hora que você vê, você tem N fatorial. É uma espaguete ali de conexões, né? E aí que eu até te pergunto, a gente tem discutido muito a questão do Unified Namespace, né, do ONS. E tem um hype em cima disso, eu entendo, né? Mas tecnicamente faz muito sentido, né? Em termos de tecnologia, né? Esse tipo de arquitetura baseada em ONS pode ajudar muito nesse problema que a gente está mencionando, né? Perfeito. Na verdade, eu acho que é um pilar extremamente importante para que você tenha a normalização de dados do chão de fábrica, né? E pensando a nível organizacional. Então, a gente tem 10 unidades ali, né? Na verdade, umas 5 plantas espalhadas pelo Brasil. E aí você tem vários processos ali que a gente chama de unidades, equipamento por aí vai. Mas você precisa conseguir consultar isso em qualquer lugar que você esteja, né? Precisa ser único, precisa ser coerente, precisa ter uma estrutura que faça sentido. E o INS ele vem muito por isso, ele de tirar esses silos de dados, né? Essa coisa mais concentrada, isolada, para trazer uma estrutura que a gente possa colocar todos os nossos instrumentos ali comunicando, né? E aí sim a gente tem um barramento, né, de informações que você pode plugar soluções de analytics, por exemplo. E é dali que a gente vai conseguir ir para o próximo nível de maturidade. Então, na minha opinião, isso é extremamente necessário como passo principal antes de você colocar qualquer solução, por exemplo, de business intelligence usando data de streaming, né? Que são dados em tempo real que vão atualizando ali a cada minuto ou cada segundo. Se você implantar né, uma arquitetura de ONS, é o jeito de você garantir que você não vai ter, sei lá, cinco, seis
integrações, né, de dados entre o CLP, ali o chão de fábrica, e esse sistema de BI que você mencionou, né? Caso contrário, é isso, é N para N, nem sempre você garante que está na mesma unidade de engenharia, que o dado é confiável, que está na frequência certa e por aí vai, né? Perfeito. E muitos não passaram por esse exercício, viu? Inclusive, se hoje a gente começar a fazer projetos de ONS, a gente vai perceber o quanto que esses dados estão duplicados entre vários sistemas diferentes, né? Então, só puxando o exemplo que você mencionou, de a gente ter várias soluções espalhadas, né? E acontece que, de repente, o gerente de manutenção tem uma solução e o gerente de automação tem uma outra. Os dois implementam e os dois pegam a mesma informação. Um, como não conversa com o outro, virou dois projetos diferentes que leem da mesma fonte de dados, né? E às vezes um passa por dentro da estrutura com DMZ e outro vai direto para a internet, com cloud. E aí você começa a ficar cada vez mais impossível você fazer a governança, porque uma ponta dessa governança ainda é CyberSec OT. A gente teve muitos acontecimentos dos últimos meses, né? E é um assunto que agora com o IA acabou explodindo cada vez mais, que é você atacar a infraestrutura de operação de um lugar à distância, né? Então isso acaba se tornando mais comum do que antes, e aí as empresas estão recebendo esse alerta, né? Falou, opa, eu preciso me preocupar um pouquinho mais, né? E ficar isolado não é uma solução de longo prazo, porque a parte de dados, a conexão acabou virando uma sobrevivência competitiva, né? Então, se você não tem um processo ágil, um processo que você esteja otimizado, você acaba tendo um custo cada vez maior. E aí, empresas, né, indústrias que vão implementar isso vão acabar sendo sua frente. Por fator de competitivo, é um caminho que a maioria da comunidade hoje está se preparando para acontecer mesmo, né? Isso que você mencionou, né? Além de, claro, trazer uma série de problemas, né? Até de você não saber qual que é o dado real, né? Qual que é a real fonte de verdade ali, porque você tem o dado espelhado em vários sistemas, aí você pega, sei lá, um dado de uma temperatura do chão de fábrica, né, que vem lá do, sei lá, do seu sistema de supervisão do SCADA, e esse mesmo dado, por algum motivo, esse dado está lá no MES, né? Aí você puxa e fala, mas qual que é o Uhum. dado real? E não bate, né? Os famosos dados imbatíveis, né? Um não bate com o outro. Aí você fala, meu, qual que é o certo aqui, né? E você não sabe, porque não tem uma única fonte de verdade, né? E além disso, né, eu acho que outro ponto que você falou, eu achei extremamente pertinente, é de que você acaba não tendo uma otimização, né? Então, imagina que você tem um sistema como um SCADA mesmo, que, sei lá, cobra por número de tags, número de pontos, né? Ou, né, um sistema de ERP, ou MES, ou etc., que é o mesmo princípio, né? Você acaba tendo que pagar em duplicidade ou n-plicidade, né? Sei lá quantos que você tem, licenciamento, né, tendo que precisar de infra de rede para comunicar esse monte de informação desnecessariamente, né, enquanto você poderia ter um único barramento, né, nesse mundo de ONS, recebendo unicamente essa informação de cada fonte. Né. Então, realmente, você acaba otimizando demais, né? Perfeito. E aí a gente vê uma série de economias de custo. A gente traz por consequência, né, uma análise assim, muito melhor de distribuição, às vezes de redundância própria interna, né, para você garantir a qualidade de dados. E aquilo, né, você tem certeza que aquele ponto é único e é uma abstração perfeita para você começar a gerenciar os seus dados de maneira eficiente, né? Então, justamente o que você falou, ao você tentar fazer isso, pelo menos tentar colocar em prática, você já consegue ver vários pontos que de repente às vezes você nem sabia que tinha na sua planta e você enxerga por ali, né? A própria manutenção disso é muito mais simples, né? Imagina. Então, você Uhum. acaba simplificando demais o dia a dia, né? Fazer a gestão da mudança e, inclusive, é aí que eu gostaria de entrar em um outro ponto. Gestão da mudança, né? É outra coisa extremamente importante dentro dessa discussão de governança, né? Eu vejo muitas iniciativas, né, que começam, terminam e você não tem nenhum planejamento sobre como determinar, né, aonde começa, até onde vai essa iniciativa tecnológica, quem que vai fazer uso disso no dia a dia, né, quem que vai operar, quem que vai dar manutenção disso, né, que tipo de resultado se espera.
Então eu fico pensando, né, queria saber de você até, né, o que que na prática você sente aí no dia a dia sobre essa parte de gestão da mudança. O pessoal tem feito, né? Quem faz tem resultados interessantes, ou o pessoal não tem feito, né? E o que você puder trazer de experiência em cima disso é útil. A maioria tá chegando nesse ponto, faz de alguma forma, faz uma planilha, né? Mas assim, a maioria acaba não fazendo. Quando você tem SAP, você tem uma pré-estrutura de ordem de manutenção, que ali acaba servindo como uma gestão de mudança, mas fica ali mesmo, né? Geralmente as equipes de automação, né, elas acabam reagindo ao que está acontecendo agora e você acaba não nenhum planejamento do que você está fazendo ali. Só tem aquela ordem para aquele dia, você cumpre e já era, né? Então, eu tenho visto muito isso, e mesmo com você, com o processo de gestão de mudança que está no papel, que tem um planejamento, que tem aprovação, aquilo acaba se tornando muito caótico quando você acelera muito essas mudanças, né? E na prática, numa planta muito grande, você tem vários eventos de manutenção no mesmo dia. Então, o sistema de automação como um todo, de instrumentação, ele realmente muda todo santo dia, que gera uma quantidade absurda de mudanças. E sem um ferramental, é importante, fica quase que impossível você rastrear essas mudanças, né? Você pode até rastrear no papel, que vai gerar uma outra complicação, que é a análise disso, né? Você vai precisar cruzar em uns dois, três sistemas, com uns cinco relatórios, para você entender o que foi realizado naquele dia, para você poder auditar, né? Até você terminar, umas 5, 6 mudanças já aconteceram no sistema de previsão, né? Então, isso revela uma necessidade primordial que se a gente precisar executar no gerenciamento de alarme, por exemplo, a gente tem racionalização, que é um gerador de mudanças, né? Ou se alguém implementar a ISA 101 e fazer HM, geralmente você tem, e você fazer um projeto completo para você atualizar de uma vez só, é uma mudança muito brusca e muitas vezes a operação ela não absorve, né? Então a gente vai caminhando para um cenário que a modificação contínua começa a fazer sentido. Você vai modificando pouco a pouco e o sistema vai caminhando para um lado que você mais otimizado, né? Pouquinho em pouquinho, o pessoal vai sendo treinado, você vai criando vários treinamentos para cada mudança que você faz, e ali você vai saindo daquele ponto que você estava, né? Que era telas muito ruins, alarmes, né, que não davam para ser analisados, para um cenário que você está mais de acordo, né, com as normas vigentes, que você consegue analisar, que você tem uma tela que é ela mais data-driven, né? Eu fico pensando, não sei se é uma boa comparação, sei que vai me dizer, mas que um sistema de automação, né, ou enfim, tecnologias assim no chão de fábrica, a gente pode pensar como um paciente, assim, como um corpo humano, né? Se você for lá, pô, quero mudar tudo da noite para o dia, né? Você pode causar um trauma ali, matar o paciente, né? Agora, se você Perfeito. for fazendo ali pequenas alterações, né? Poxa, o cara tá com dor de cabeça, né? Vamos tratar isso aí. Vamos fazer uma tomografia, entender onde está o problema. Ah, poxa, tem uma prática assim, tem uma ação assada, um medicamento assim que resolve isso. Ah, o cara tá com dor no joelho agora, né? Vamos olhar para esse joelho, vamos tratar, vamos chamar as pessoas que fazem sentido para esse joelho e por aí vai, né? Se você for desse jeito, me parece que você acaba tratando melhor o paciente e resolvendo os problemas pouco a pouco, né? E principalmente se você conseguir ter um bom registro disso, né? Acho que facilita para os futuros médicos, né, que forem tratar aquele paciente. Então, no dia a dia de um sistema de automação, é o que você está falando, né? Principalmente quando você pensa em sistemas de médio, né, e grande, né, porte, você acaba tendo aquela bagunça. Ninguém mais sabe quem mexeu na lógica do PLC, quem mexeu naquela tela do supervisório. E se você tem alguma gestão bem efetuada nesse sentido, né, e poxa, tem os sistemas para isso hoje que facilitam demais, né? Faz isso até de maneira automática, né? Sabe exatamente quem mexeu, em que coisa, por quê, em que momento, né? Eu acho que você tende a manter, né, esse paciente vivo por mais tempo, né, e com uma boa qualidade de vida. Foi uma boa comparação, hein?
Foi uma excelente comparação. Acho que é perfeito, acaba se tornando mesmo um organismo vivo, né, que você mantém constantemente, e para cada coisa que você muda tem uma reação. E aí o jogo vira controlar essas reações de maneira eficiente, né? E você vai descobrir que você vai precisar, de repente, de como que você garante que tudo está funcionando do jeito que estava antes, né? Então você tem a rastreabilidade, você consegue saber quem modificou e quando modificou, você consegue fazer rollback. Mas o processo de TAF e TAC, por exemplo, né, ele acaba sendo ainda muito massivo. Então, nessa estrutura, por exemplo, né, você precisa começar a desenvolver jeitos que você consiga testar as coisas cada vez mais rápido. Esse é o cenário que eu já vejo hoje em questão mais do supervisório. Geralmente em CLP, né, a gente tem muitas soluções que fazem o versionamento, que identificam quando, né, mas na hora de fazer o teste de homologação, ainda é um teste de campo, né? Você precisa parar um tempo para testar aquele sistema. E na hora de supervisão, sempre fica um campo mais assim do lado, né? O SCADA sempre é o último a ser falado, né? Os SCADAs e os MESs ficam em última instância. Se 90% dos funcionários sabem de CLP, 10% acabam entendendo de SCADA para o restante da cadeia para cima, né? E aí, na parte do escada, né, você também tem várias mudanças que você precisa auditar, você precisa verificar se tudo funcionando como antes, se alguém modifica de repente um desenho do equipamento, alguma coisa, né? E você vê que diferentes mudanças vão acontecendo e naquele ponto específico, né? E você precisa cada vez mais ter alguns testes automatizados para conseguir controlar a qualidade do sistema em longo prazo. Não, perfeitamente. Inclusive para você poder ter uma boa consistência para as coisas que vêm acima, né, do mundo de automação, acima do supervisório, do CLP, e que cada vez mais têm sido importantes, né, dentro da operação industrial, que são as tecnologias de analytics, né, que fazem a entrega de dashboards em tempo real, com insights, né, dicas, né, de ações para corrigir, né, problemas operacionais ou até os gêmeos digitais que o pessoal fala hoje em dia, né, e que a gente acaba implantando aí no chão de fábrica, né, espelhando virtualmente aquilo que as máquinas, que os grandes equipamentos fazem lá no chão de fábrica. E eu vejo que se a gente não tiver uma boa governança, esquece, né? A própria automação não vai funcionar direito, quanto mais essa parte de analítica que vem em cima, né? E se você entrega para por exemplo, uma IA, né, uma quantidade de dados não muito confiável, né, ou numa frequência inadequada, né, ou num contexto mal explicado, você pode gerar alucinações nessa IA, né, e o resultado ser caótico, né? Perfeito, o Paiola. E isso, assim, inclusive para você fazer um deployment de uma solução de IA, um modelo, né? Você vai precisar de um pipeline de desenvolvimento. Você precisa analisar, geralmente, com dados que você testa o modelo, depois você coloca ele em homologação, você assiste ele. Quando ele estiver ok, você vai à produção. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Você precisa observar ele e qualquer comportamento estranho você precisa refazer o processo, né? Então, isso é um exemplo de IA conectado no mundo industrial ali para uma análise ou, de repente, uma sugestão, né? A gente tem vários tipos de análise. Do lado de IA, a gente acho que começa com prescritiva, eu acho que é um bom ponto de partida, né? Começa com prescritiva. Quais são as recomendações para aquele equipamento? Olha, se você colocar o set point assim, dessa maneira, ou ajustar dessa forma, performa melhor. Você quer tentar? Quero. A pessoa vai lá, né, o operador, e faz aquela forma sem a IA atuar diretamente, né? E a gente tem a preditiva, que já é olhando para os eventos futuros e decidindo o que está acontecendo agora, né? Isso sempre foi o sonho da automação, aquela planta que roda sozinha, né? E para você ver, né, para tudo isso acontecer, a gente precisa estar com o problema de dados resolvido. E para estar com o problema de dados resolvidos, a gente precisa da governança, atuando ali na gestão de mudança, garantindo que o dado seja com a qualidade boa, seja íntegro, né? E com valor. Isso é muito importante. Então,
Só para colocar uma imagem na cabeça, né? Você tem uma planta grande, e nessa planta grande, considerando muitas manutenções, inevitavelmente você vai ter instrumentos fora do ar, né? Nesse momento, é muito importante que você tenha já aplicado as configurações avançadas de gerenciamento de alarme, pelo menos para garantir que o sensor de status, né, esteja propriamente dito com o estado de manutenção. Então, porque aí o modelo vai olhar isso, né, e não vai considerar esses dados, né? Isso a gente vai fazendo uma escadinha e vai avançando nela até chegar nesse ponto, né? E aí a gente entra num ponto muito interessante, Paiola, que a gente não tem só aquele modelo centralizado que tem um servidor, e a gente pode falar um pouco mais de computação em borda, né? E computação em borda entra num outro nível de patamar, porque a gente vai enfrentar sistemas distribuídos, muito provavelmente. E nesses sistemas distribuídos, aí sim a gente precisa de observabilidade, precisa de uma série de controles para manter tudo isso rodando, não só rodando, né? Rodando bem, com qualidade e de forma segura, que é um grande desafio que está vindo aí, é fazer essas soluções cada vez mais seguras, né? A gente precisa de muitos pontos funcionarem, né, para que a gente chegue nesse estágio de realmente um analytics ali bem feito, para o pessoal conseguir extrair dado, conseguir extrair, de repente, uma otimização ali de maneira um pouco mais global, né? Quem nos escuta acho que pensa assim, meu, tô perdido, né? Tem que olhar só para tudo isso, né? E sim, né? Você tem que olhar só para tudo isso, né? Para você poder ter sucesso na sua iniciativa tecnológica. Seja você o cara que está especificando, projetando, comprando, vendendo, implantando, dando manutenção. Se não olhar para esses pontos, pode até dar certo, mas a chance é menor, né? Então, acho que a questão de governança vai passar por tudo isso que a gente comentou e muito mais, né? Então, você tem que pensar sim em contextualização de dados, em tecnologias que você vai escolher, você tem que pensar em equipes que você vai acionar, na dinâmica de tudo isso, como é que vai ser quando você jogar tudo isso junto, né? Para a coisa não explodir, né? E por isso que eu acho que é importante que você seja um fornecedor de serviços ou de tecnologia ou usuário final, sempre pense no melhor time, né, a ser envolvido em cima disso, né, para te orientar, para conseguir fazer com que você faça um passo a passo detalhado, né, de especificação de projeto, de implantação, da própria governança, né, não só dos dados usados no projeto, mas do projeto em si, né. Então, não sei, né, o que que você tem sentido, assim, Borginho, no dia a dia? O pessoal tem seguido esse monte essa receitinha de bolo de sucesso, ou geralmente não é bem feito assim? Paiola, o que eu tenho visto é que muitos gerentes e supervisores, eles estão preocupados com o dia a dia e às vezes estão pedindo ajuda para saber como que eles montam esse plano, né? Por isso, voltando para o nosso ponto inicial, acho que o primeiro ponto realmente é você parar e de repente pedir ajuda para uma consultoria, né, que analise a sua situação atual e consiga fazer esse passo a passo para você num planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí você cria várias iniciativas, né? Com todos esses pontos que a gente falou, acaba virando uma iniciativa e o importante dela é que você tenha a ordem correta dessas iniciativas para você poder implementar. E aí sim, você procura uma solução, você vai atrás do mercado, vê o que encaixa naquele bloquinho ali, já sabendo o que que esse bloquinho precisa ter para a próxima etapa. Esse plano, que é um plano estratégico para operações, né? Ele é essencial para que você tenha sucesso nisso tudo, né? Como a gente viu, não é só a gente colocar no ar, a gente tem que se preocupar com uma série de outras coisas. Não é só colocar o projeto também para dentro e fazer e terminá-lo e jogar para manutenção. A gente precisa de treinamento de time, a gente precisa se preocupar com tudo isso para que tenha uma boa efetividade. E é isso que acontece na maioria dos projetos, por exemplo, de machine learning, de IA. Você faz, a empresa implanta, ela te entrega. Mas na hora da equipe absorver, a equipe não está preparada ou tem a maturidade para utilizar aquele recurso, né? Então, tudo isso tem um tempo certo, né, um ponto certo para se colocar, tem esse passo a passo, esse mapeamento que eu acho importante, assim, muito importante,
é você pedir uma ajuda de repente, mas montar esse plano estratégico dos próximos 5 anos, né? A gente faz isso muito para a carreira, né? Aonde eu quero estar nos próximos 5 anos. Então, isso é mais do que necessário para os previsores, gerentes, entender aonde que minha planta quer estar daqui a 5 anos, né? Eu quero estar com os mesmos problemas, eu quero estar com o mesmo HH, né? Olhando só para o reativo, só para o que está acontecendo, ou eu quero começar, eu tenho o mesmo HH, ou de repente até um pouco menor, as pessoas investem em outras coisas, né? O mesmo HH para muito mais coisa, né? Numa coisa que você implementar uma mudança muito grande, não vai ser caótico, né? A planta não vai explodir. Você vai É isso conseguir aí. manejar isso da maneira adequada. É isso aí. Não, acho que o que você falou é perfeito, cara. Eu vejo muitos clientes, às vezes, com dificuldade de alinhar suas iniciativas no espaço-tempo, né, com a criticidade e a estratégia da empresa, né? A criticidade de cada iniciativa, o retorno esperado e ver se esse retorno está alinhado com a estratégia da empresa. Então, muitas vezes, quando acionam a gente na Aquarius, né, é um pouco para ajudar a organizar isso, né? Ou até antes, né? É, às vezes a equipe precisa dessa multidisciplinaridade, né, que a gente já comentou aqui no podcast, e a gente trabalha quase como um terapeuta de casal, né? Recebe ali o Hum. cara de TI, o cara de automação, né, ou de operação, e fala, pessoal, vocês não precisam se amar, vocês precisam só, né, trabalhar junto aqui, senão o filho vai passar fome, aquela coisa. Então, assim, eu acho que é isso mesmo, né? É exatamente o que você estava dizendo. E, cara, esse assunto é uma delícia, assim, dá pra gente falar por horas sobre isso, né? Infelizmente, estamos chegando no limite aqui do nosso tempo. Então, o que eu queria te pedir, Borginho, é uma mensagem final, né, para quem nos ouve. O que que você recomenda para esse pessoal, né, em termos de cuidados, primeiros passos, enfim, né, sobre essa área de governança? Perfeito. O que eu falo, pessoal, é que para um tempo, né? Às vezes conta com alguma empresa para vocês pararem um pouco do reativo e começar a olhar, né, de uma maneira estratégica para sua operação. Seja os movimentos que você vai fazer e começar a criar esse plano de estratégia, né? E isso é o ponto que você se conecta nos webinários, você vai nos eventos, você entende o que tem no mercado, mas entender que aquela solução ali pronta, muitas vezes ela precisa de um terreno preparado, né? E é isso, começa a manter, mantém o seu norte, né? Define o seu norte e você olha para sua operação e descubra como que você consegue chegar lá, de passo a passo, né? Fazendo isso, você consegue avançar pouco a pouco e pegando esses ganhos e replicando esse conhecimento, né? Geralmente a gente faz uma planta e quer fazer o rollout para outras unidades, né? E aí as unidades têm características ali que às vezes a solução que você fez na planta A não dá na planta B, né? Então é isso, criem canais de comunicação, acho que isso é muito importante. O problema de comunicação ainda é uma barreira muito grande, né? O time de automação da planta A não fala com a planta B, que são times de automação ambos, né? Que não conversam com a TI, que não conversam com a operação, que não conversam com o pessoal de engenharia. E esses departamentos separados são feitos para se conversar e fazer um trabalho multidisciplinar. Só uma área, né, não consegue avançar tanto sozinha. Ela precisa de várias outras áreas colaborando no mesmo intuito. E aí que eu acho que muitas normas, né, ela fala para você fazer uma filosofia como um ponto de partida, porque aquele é o que tem na norma atendido para o seu cenário específico, né? E só isso trabalha multidisciplinar. Então, isso acaba sendo para cada unidade. Você tem os conceitos base, você tem o que a organização espera, e aí você começa a implementar isso, né, na parte que é o seu contexto. Eu acho que o último ponto, né, quando você tem uma organização inteira e tem várias ramificações, geralmente como o pessoal resolve isso, eles criam uma estrutura de comitê que te dá os objetivos. Então, por exemplo, objetivo normalização de telas, né? A gente quer uma tela que faça muito mais sentido para data-driven, ISO 101. Então ela coloca lá para você o que você da unidade precisa correr atrás, né? E aí você ali começa a fazer um projeto para poder atender aquilo. Então isso é um bom jeito de fazer isso para todas as unidades da organização para as branches finais, né?
Perfeito, cara. Maravilha. Bom, eu agradeço demais aí a sua presença, agradeço também ao público que nos ouve. Agradeço. E para vocês, deixo a dica, né? Temos vários episódios no nosso podcast tratando de diferentes assuntos relacionados, né, a esse tema de indústria 4.0 e vai ser um prazer ter você aí escutando outros episódios. Então, nos siga nos canais, assistam os vídeos, fiquem com a gente. Grande abraço, até a próxima.